também, Iga. Estou Ok. mandando aqui. Desenvolvo um trabalho como Master Coach com círculos de mulheres, além de trabalhar na Emater MG, né? Uma empresa muito querida do meu coração. Márcio, com você. Bom, boa noite, bem-vindas a mais uma live, Papoterapia, Perguntas e Respostas. Para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, proprietário do Instituto Sofia Riga, que fica aqui na Vila Prudente, zona leste da capital de São Paulo. Eu sou especializado em autoconhecimento e para isso a gente utiliza algumas terapias, como a psicoterapia reencarnacionista, radiestesia cósmica, constelação familiar, Reiki, algumas terapias que mexem com o físico emocional, que é a reflexologia, todas com o intuito de ajudarmos ao autoconhecimento, que é o maior investimento que nós temos nessa encarnação. Vamos lá então, Márcia. Pessoal que quiser fazer pergunta, é só digitar no chat. Então começa contigo aí, Márcia. Tem alguma Isso. dúvida? Vamos lá para as perguntas e respostas. Se tiver alguma dúvida, a gente já vai. Olha, Giovana, bem-vinda. Eu ando pensando muito, Iga, na história de... Até esse fim de semana eu estava fazendo um curso sábado e... Não, sexta e sábado. Eu estava fazendo um curso de Mindfulness, atenção plena. E eu tenho que ter paciência, rapaz. Comprei esse curso em 2019. No fim de 2019, era para começar em 2020, veio a pandemia, mas deu certo agora. Mas aí nessa história de atenção plena, de a gente manter a atenção plena, nesse mundo que tem tanto estímulo visual, auditivo, tanto estímulo, que a gente é constantemente excitado, né? E aí, tanto de situação de depressão, de síndrome, de pessoas com muita ansiedade. Fala aí pra gente como, além da meditação, do mindfulness, mas como a gente vai fazendo para ir trocando os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. Porque a gente sabe que esse ir cuidando dos pensamentos é cuidar da nossa saúde emocional, física, espiritual. Mas que dicas você deixa aí para a gente ir fazendo isso? De fato, fazer essa troca. Porque às vezes parece tão difícil soltar o pensamento negativo, né, e ficar com o positivo. Bom, Márcia, a receita todos sabem, né? Que deve trocar pensamento positivo pelo negativo. Isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo ouve falar. Mas como fazer isso, né? Na prática? Isso. Isso é muito Eis complicado. a grande questão. Então, vem a questão do primeiro você sentir, para depois pensar. Para mim, eu acho que a chave, essa virada de chave está no primeiro você sentir e depois pensar. Porque se você fizer o contrário, o pensamento primeiro, ele vai desvirtuar os nossos sentimentos. E o que comanda o nosso ser de luz, na verdade, é o nosso sentimento. Porque nós somos o que sentimos e não o que pensamos. Então vamos trocar aquela hierarquia da ordem. Primeiro sentir, para depois pensar. E depois tomar atitude, seja agir ou falar. Então, primeiro de tudo, gente, é sentir. Sintam, não tenha vergonha dos sentimentos. Seja sentimentos bons, ruins. Sentimentos ruins são sombras, fazem parte do nosso ser. E temos que saber lidar com essas sombras. Então, para saber lidar, tem que sentir. Tá triste, chora. Tá com raiva, esbraveja. Tá com insegurança, sinta tudo isso. Então, como a gente fala, tem que, se tá na fossa, curta a fossa, porque é uma maneira da gente mergulhar nas nossas sombras. E saber lidar com elas para poder transmutar, né, para os pensamentos. E aí fica muito mais pensamentos positivos do que negativos. Respondido, Márcia? Sim, sim. Gente, o Papo Terapia hoje é perguntas e respostas. Falem aí, aproveitem esse espaço para fazer pergunta de a dor que você sente. Como é que você acha que, de repente, tem uma saída para ela? Tem uma forma de aliviar ou de resolver? Lógico, né? As nossas dores emocionais não é assim resolver facinho, não, né? Mas a gente pode ter dicas de como começar um processo. Bom, primeiro de tudo tem que Sebastiana, bem-vinda. primeiro de tudo tem que sentir a dor, né, Márcia?
Veio a dor, tem que sentir. Não tem como, sabe, você tentar ignorar, tentar camuflar, porque fica pior. Então, primeiro de tudo é sentir a dor. Tá com dor, tá com algum sentimento, seja lá negativo ou positivo, sintam. Sintam mesmo. Tem que sentir. Tem que vivenciar. Kelly, bem-vinda. Iga, isso que você falou é muito importante. Nesse último curso, o instrutor começou a perguntar qual a diferença de... Gente, vão pensando aí no que vocês vão perguntar enquanto estou falando. O que comanda a gente, né? Se é o cérebro e se é a mente. Eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês, vamos interagir. Responde aí, o que você considera que comanda a sua vida? É seu cérebro ou é sua mente? Nenhum dos dois, Márcia. Para mim, nenhum dos dois. Quem comanda é o espírito, para quem está ligado às religiões espíritas, espiritualistas. Primeiro de tudo é o espírito. Mas, na minha opinião, tem um ser que é acima do espírito, que é o ser de luz, que é a nossa essência. Ele que é o comandante. Então, a gente fala que o ser de luz é o ator. E o personagem que estamos representando hoje, você como Márcio, eu como Márcio, temos o ser físico, o ser emocional, o ser mental, o ser espiritual. Então, o ser de luz como ator tem que representar muito bem esse papel nessa encarnação. Então, ele é o comandante. Ele que é o protagonista dessa nossa atual encarnação. Então, para quem acredita nessas questões, né, reencarnacionistas. Para quem não acredita, eu não sei como dizer. Para quem não acredita em espiritualidade, não sei como dizer para a pessoa qual seria o comandante, né? Se é a mente, se é o cérebro. Então... Para quem não acredita em espiritualidade, com certeza vai dizer que é o cérebro, mas essa história é assim, né? Aí, de repente, a indústria, as pessoas estão doentes, né? Várias pessoas doentes com depressão, com ansiedade, e aí estão numa medicação pesada. A medicação só vai tratar o sintoma, não vai tratar a causa. Aí, se você vai para a mente, você já começa a pensar nos pensamentos que você nutre. E aí, se você vai mais fundo, quer pensar no seu ser espiritual, aí você vai achando muito mais respostas, né? Márcio, eu acho que não tem como deixar a espiritualidade de fora. Não tem como mesmo. Para quem não acredita, olha, sinto muito, porque vai ter que lidar de alguma forma com a espiritualidade. Uma dica que a gente dá, Márcia, então, é pelo menos ter boas ações, ser uma boa pessoa. Porque a melhor religião que eu acho, a melhor religião que tem, é você fazer o bem. Independente se é católico, se é judeu, se é evangélico, se é espírita. O importante é ser uma boa pessoa. Com certeza, com certeza. Até porque não adianta não só deixar de fazer o mal, mas quando a gente só deixa de fazer o mal e não faz o bem, a gente está permitindo que o mal prospere, que o mal domine, né? Então, realmente é fazer o bem. E aí também, né, Iga, não é ninguém ser perfeito, não. É fazer o que você fala, né? É fazer o excelente. Sim. Não é ser perfeito, é fazer o melhor que der conta. Então, tem aquele ditado também, né, Márcia? Feito é melhor que perfeito. Não espere melhores condições para agir. Haja do jeito que você tem. O que você tem hoje? O que eu posso fazer? E toma uma atitude. Não vai ser perfeito? Não. Mas vai ser excelente. Excelente o que é? Como você acabou de citar. A gente dá o melhor com o que a gente tem. Recursos que a gente tem, faça o seu melhor. Essa é a dica. Procurar o melhor momento, sinceramente, o melhor momento nunca chega. Porque a gente sempre quer aperfeiçoar, sempre quer, né, colocar acessórios a mais, e esse momento nunca chega. Só um momentinho, Márcia, dá as boas-vindas para a Adriana Camilla. Bem-vinda, Adriana. Quanto tempo? Bem-vindo, Márcio, Mian, Tatiane, bem-vindos, Kelly, Cristina. Pode continuar, Márcia, por favor. Gente, perguntas. Como é que está sendo essa abertura pós-Covid? Como é que está tudo tranquilo? Está todo mundo com a mente muito leve? Nenhuma pergunta, nenhum engastaio na vida? Vamos lá, façam perguntas. Essa questão de ajudar, né? Tem uma frase do Chico Xavier que eu amo muito, que ele diz assim: se tivesse esperado o momento certo para começar o trabalho, né, da caridade que ele desenvolveu ao longo da vida toda, ele nunca teria começado. E, particularmente, eu tenho uma história feia, mas eu vou contar, que é para vocês pensarem no quanto é importante não ficar esperando
a hora certa, o momento perfeito. Eu tive uma amiga querida que teve câncer. E aí nós morávamos numa cidade e ela mudou para a cidade vizinha para poder fazer o tratamento. E eu ficava assim, eu vou visitar fulana. Ai, mas hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou maravilhosa para ir, não. Ah, eu vou visitar a fulana. Ah, hoje eu estou mais ou menos. Gente, eu não a visitei. Porque eu queria estar perfeita, o ser de luz, sabe, aqui na Terra, para ir visitá-la. E aí, depois, como é que eu fiquei remoendo essa culpa de não ter visitado ela antes do desencarne dela? Graças a Deus que um dia eu sonhei com ela, lógico que eu a encontrei no plano astral, e ela me disse, fica tranquila, eu recebi todas as vibrações boas que você mandou para mim, mas até fazer esse encontro com ela no plano astral, eu remoí. Então, não fique esperando o momento perfeito, a situação perfeita para fazer algo bom, não. Faça. Sinal que ela está bem, né, Marcela? Desencarnou, mas o encontro que você teve com ela é sinal que ela está bem e tirou um peso, certo peso da sua consciência também, né? Sim, sim. Não, ela está bem. Ela era uma pessoa iluminada já aqui nesse plano, sabe? Gente, eu vou fazer pergunta para vocês, hein? Mas vamos lá. Iga, fala então para a gente sobre esse despertar da consciência, né? Que o autoconhecimento leva a esse despertar. Fala para nós sobre esse caminho do despertar. Bom, aproveitando, né, o gancho aí, Marcos, vamos fazer um merchan do nosso curso, né, que a gente vai iniciar agora dia 11 de junho, Jornada do Ser Integral da Célula à Essência. O que é isso? A gente nos conhecermos desde o nosso ser físico, o nosso ser emocional, o nosso ser mental, o nosso ser espiritual, o nosso ser de luz. Então, a gente vai conhecer todos os nossos seres, são 5 seres, e fazer a integração, que é o ser integral. Então, a gente conhecendo cada um desses seres, né, como funciona o físico, o emocional, o mental, o espírito, qual a função do espírito, o que é esse ser de luz que está acima do espírito. Então, a gente vivenciar como ser de luz, que é o ator, nessa encarnação, na terceira dimensão, nessa Matrix, né, que a maioria da população está hipnotizada pela Matrix, infelizmente. Então, qual que é a nossa ideia? A gente ter um pouquinho de autoconhecimento para que esse ser de luz sobressaia e consiga, né, a partir da consciência do ser de luz que somos, a gente já começar a viver na quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Não é um espaço físico, é um estado de consciência que a gente pode atingir com esse ser de luz desperto, né? E outro detalhe, né, Márcia? Tem ser de luz que é desperto e não desperto. O que é desperto? Desperto é aquele que já está mais ligado com a espiritualidade, principalmente, e tem um nível de consciência um pouquinho melhor. Os que não despertaram nessa encarnação, infelizmente, não tem mais tempo. Não vai dar mais tempo. O que vai acontecer com esses seres não despertos? Vão desencarnar e vão para outro plano, aí, um outro planeta, para que consiga uma evolução um pouquinho mais rápida. Cada um tem o seu tempo de evoluir, todos somos seres de luz, irmãos, né? E nós que estamos despertos, Márcia, você faz parte dessa leva também, qual que é o objetivo nessa encarnação? A gente auxiliar cada vez mais esses irmãos, seres de luz despertos, para que despertem mais seres. Então, qual o objetivo? A gente despertar quem está despertando. Quem não despertou, infelizmente, não dá mais tempo. Esse é meu propósito com o Círculo de Mulheres, sabe? Que essas mulheres comecem, as que já vêm para o círculo é porque já começaram a se despertar, né? Mas que despertem ainda mais. Com certeza. Que vão pensando, meu Deus, né? Eu posso me amar, eu posso me perdoar. E o que o Iga falou, gente, a princípio, Juliana, bem-vinda, lindeza. E o que o Iga falou a princípio é fundamental. O melhor investimento que nós podemos fazer em nós mesmos é autoconhecimento. É a gente aprender a se amar. A gente não dá o que não tem. Aí a gente fica, eu amo tanto fulano, eu amo tanto fulano. Ama tanto e aceita situações abusivas. Por quê? Porque ainda não ama. Então a gente tem que aprender. E a gente aprende como? Existem vários livros, existem vários cursos. Esse curso do Iga, fantástico, vou fazer. Estou assim, ansiosa no bom sentido. Paula, bem-vinda.
Tô ansiosa no bom sentido para começar. Por que que eu entendo desse processo de autoconhecimento? Autoconhecimento, né, Iga, tem uma parte que dói, né? Que Dói, incomoda. dói muito. É a gente lidar Mas com as tem... nossas sombras. Acho que o principal, assim, uma coisa que as pessoas têm medo de se autoconhecer, Márcia, é a questão de lidar com as sombras, com as dores. O lado negativo, as nossas negatividades. Então, esse acho que é o meu maior, assim, empecilho, né, das pessoas não investirem em autoconhecimento. Sim, mas aí é que está o pulo do gato, que as pessoas têm que parar e pensar. Tem essa coisa da gente encarar nossas sombras, disso doer, de incomodar. Quando, há uns anos atrás, aí tem poucos, viu? Eu falei assim, cara, eu sou invejosa. Que merda, eu sou invejosa. Eu me senti horrível. Mas aí depois, quando você observa, aí você começa a pensar, bom, mas e como é que eu vou contendo essa história? Como é que eu vou trabalhando esse sentimento? E aí hoje eu já consigo identificar, não, não é inveja, é querer ter aquilo que o outro tem, mas eu não quero que ele deixe de ter, eu não quero que ele fique lascado. Eu quero também me dar bem como X pessoa deu, se deu. Mas percebe, aí você vai entendendo os sentimentos. Tem essa parte que dói, mas essa parte tem uma outra muito maior e grandiosa, que é a parte de você poder olhar nos seus olhos no espelho e falar assim, nossa, eu me amo. Nossa, eu fiz uma merda ali atrás, mas eu me perdoo. Eu não sou perfeita, eu me perdoo. Ó, a Paula colocou aqui, eu percebi isso essa semana. E Paula, bola pra frente. Que bacana, parabéns para você que percebeu que você está acordada, mulher, está acordando. Isso é muito bom. A meleca de verdade, gente, é quando a gente acha que é perfeitinho, não precisa melhorar nada. Aí, e eu como mulher consumista em vias de deixar de ser, eu, eu fico pensando, meu Deus, quanto que eu gastei de roupa, de sapato, de bijuteria, de sei lá o quê? Por que que eu não investi isso em mim? Aqui, sabe? No coração, na mente, no espírito. Nossa, hoje eu ia estar muito mais tranquila. Então, nossa, como é importante que a gente aproveite os conhecimentos disponíveis no mundo para a gente se apropriar da pessoa mais importante do mundo, da gente mesmo. Porque depois que eu comecei essa jornada em 2018, eu hoje olho para mim e falo assim, hoje eu sou mais dona de mim. E vou continuar esse processo. Cada dia mais dona de mim. A Paula colocou muitos defeitos, muitos. Seja bem-vinda ao clube. Eu tô aí, ó, de mão dada com você, viu, firme? Muitos defeitos também, muitos. Márcia, só dar E umas tá tudo boas-vindas aqui, ó, para tranquilo. Maria Aparecida. Bem-vinda, Maria Aparecida. Bem-vinda, Edilânia. Bem-vinda, Paula também. Paula, eu conheci a Paula, Márcia, através da psicoterapia reencarnacionista também. Isso é ótimo. A Paula colocou, eu percebi que forcei muitas situações para alcançar o que queria. E você é do grupo das controladoras? Prazer. Trabalhando isso também. Então, Márcia, vamos falar das sombras, tá? Para a gente reconhecer o nosso ser de luz, a gente tem que conhecer as nossas sombras também. Então, tem aquela dualidade, o lado sombra e o lado luz. Então, para a gente fortalecer mais o lado luz, temos que lidar com as nossas sombras e muito bem. Se necessário, mergulhar nas profundezas das sombras, até chegar ao fundo do poço, até o fundão mesmo, para poder voltar com a força total, com o ser de luz, né, desperto, para que ele tome o comando da nossa encarnação. Márcia, eu vou fazer uma pergunta para você e para todas as presentes aí, tá? Responde Sim, sim ou não. Família é a base de tudo, sim ou não? sim, até onde eu aprendi, sim. Para mim, não, Márcia. Eu não concordo. Expl- Explica aí para mim. A base de tudo sou eu. Eu sou a base. A família é um complemento. Família seria os nossos companheiros de jornada. A base sou eu. Nós temos que ser a base. Para que a família Sim, siga na encarnação todos unidos.
Então, jogar responsabilidade para a família, que é a base de tudo, é uma certa irresponsabilidade, na minha opinião, tá, Márcia? Primeiros somos nós, isso não é egoísmo. Temos que nos investirmos em nós para que sejamos fortes, para que os familiares nos acompanhem, todos juntos. Então, a base de tudo é meu pai, minha mãe, minha irmã, para mim isso não cabe. Isso depois de muito tempo que veio cair a ficha, tá, Márcia? Não foi de uma coisa que a gente adquiriu assim com muitos percalços aí na encarnação, muitas dores. Show, adorei, adorei saber disso, assim, entender isso. Até, e quando você fala família é a base de tudo, sabe a primeira imagem que me vem? É lá da família e eu criança, né? Porque hoje eu já tenho outra família. Mas é real, de lá de papai e mamãe até o resto da minha vida, a questão toda é eu que tenho que resolver comigo, né? E como a gente está aqui num grupo que nós falamos. Peraí. A Jace, bem-vinda, a Jace entrou. A Paula colocou, faço parte da base, juntos. A Tatiane colocou, são nossos parceiros de jornada, sim. E nós que sabemos, então, que entendemos, né? Que a gente veio lá da erraticidade, que a gente veio para mais uma encarnação ou encadernação, como diz um amigo, né? A gente já traz conhecimentos, a gente junta com mais conhecimento, vai formando, né? Burilando melhor o nosso ser aqui, para quem sabe mais umas, mais várias reencarnações. Então, realmente, a base somos nós, sim, né? E é muito comum, quanto menos desperto a gente está. Oi, Simone, oi, Leandra, bem-vindas. E é muito comum quanto a gente está menos desperto, mais a gente botar a culpa na família, né? Pois é. Não, é minha mãe, meu pai. Márcia, deixa eu só ler uma pergunta aqui da Drica Carvalho. Eu tenho uma dúvida. Eu me sinto uma pessoa positiva e fui no quiropraxista. Estava com o corpo praticamente travado, com muitas dores. Então, como uma pessoa que se diz positiva está com o corpo tão ruim, né? Ruim, é isso, Drica? E aí, Márcia, o que você acha? Consegue responder essa pergunta da Drica? Por que ela estava com dores, foi no quiropraxista? Ela se acha uma pessoa positiva, mas mesmo assim está com dores. Qual a sugestão que você dá para ela? Soltar o pensamento enrijecido, a visão enrijecida. É porque não está sendo flexível. E, de repente, pode ser com ela mesma. Ela é uma querida do meu coração. Talvez ela esteja se cobrando demais também. Bom, a resposta que eu vou dar para a Drica, Márcia, é assim, uma frase, tá? Muitas vezes as dores são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Vai doer? Vai. Mas sofrer por causa disso é uma opção. Essa é a minha resposta para a Drica. E aí, Drica, concorda ou não? Digita aí para nós. Adriana, você concorda com isso, com essa questão? Natália, Zaina, a Paula colocou que ela pensa também em energias estagnadas. No corpo da Adriana, é isso, Paula, que você acha que são também energias estagnadas? Gente, e eu não considero, deixe fluir, isso, deixar fluir. E não é fácil se tornar flexível, mas é necessário o que a Paula colocou aí, deixar fluir. É um baita de um aprendizado, né, Ida? Sim. Então, deixa fluir como é que é. Você sentir as dores, como a Drica falou, que estava toda dolorida, sentir a dor. Ela aí foi procurar um auxílio no quiropraxista, alguma coisa de fora, muscular, né, coisa articular. Eu falo com propriedade, Drica, porque eu sou quiropraxista também, tá? Então, muitas dores são causas emocionais também, né? Então, nada melhor que um quiropraxista para colocar no lugar. É isso mesmo.
Outra coisa, Márcia, família, tá? Para você, família, o que que é? É você, seu marido, sua filha, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu cachorro, sua prima, tudo isso é família para você? O que que é o conceito de família para Não, você? não. Para mim, a minha família base, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Hoje eu tenho minha família, meu marido, minhas filhas. Penso com você também, Márcia. A gente fala assim, a família, que a gente fala que a família, a matriz. Então, eu, né, minha família, eu, minha esposa e minha filha. Essa é a nossa família matriz. O resto é família secundária, Márcia. Pai, mãe, irmão, sobrinho, é secundário. Então, família para mim é o que mora com a gente. Essa é a minha opinião. No seu caso também, né? Você, seu Isso, marido, sua filha. isso. Ó, a Drica colocou aqui, concordo, tenho que aprender a soltar. É, temos, Drica, não é só você não, temos. Mas o bacana, oi Renata, bem-vinda. O bacana é que a Drica colocou gratidão. O bacana é que a gente que está aqui, quem está aqui nessa live é que está correndo atrás disso. E a Paula É colocou quem também, Márcia, tá em... acolher essa dor. Exatamente, Paula, acolher. Acolhimento, a palavra. Isso, Acolher a dor. É isso mesmo. é. Dona Mimi Festas, Miriam, bem-vinda. Gente, e perguntas. A Adriana colocou aí a pergunta dela a respeito dessas dores físicas, né? E quem mais? Iga, fala um pouquinho dos pesadelos. Pesadelo, tá. Então, geralmente, a gente tem pesadelo quando a gente dorme muito tenso, né? A gente dorme com uma certa tensão, certa preocupação e acaba tendo pesadelo durante o sono. Então, qual que é a sugestão, né, Márcia? É dormir assim, sabe? A hora que for dormir, tem que se desligar de tudo. Que o dia que passou e procurar realmente relaxar. Não, sabe? Antes de dormir eu vou assistir uma TV, eu vou ler um livro. Não. Deixa meia hora antes para você relaxar completamente para depois dormir. Se você dormir aí assistindo filme ou lendo livro, você acaba se confundindo com as ideias do filme ou do livro que você está lendo, ou do filme que você está assistindo. E aí a mente dorme preocupada. E o que acontece? Você vai dormir com essa preocupação e isso pode interferir diretamente no seu sono. Você vai sonhar e vai ter pesadelo. Então a sugestão é dormir um pouquinho antes, umas meia hora antes pelo menos, relaxar completamente. Se entregar ao sono para que ele seja reparador. Joia. É, tem épocas que eu viro pai e mãe de pesadelos. Iga, fala para nós aí, por favor, a respeito da grade do curso, quais são os 5 módulos, como é que vai Tá. funcionar. Então, o nosso curso vai ser totalmente online, né? Em todo o segundo e o quarto sábado do mês. Vai começar no dia 11 de junho, que é no segundo sábado, e termina no dia 10 de setembro, que cai no segundo sábado também. São 7 encontros. Então, cada encontro a gente vai falar de um ser. Então, o primeiro encontro, ser físico. O segundo encontro, ser emocional. Terceiro encontro, ser mental. Quarto encontro, ser emocional. Emocional, espiritual, desculpe. Quinto encontro, o ser essencial, que é o ser de luz. O sexto encontro é o ser integral, a integração de todos os seres. E o último encontro vai ser um tira-dúvidas, vai ser mais assim uma revisão geral. Então essa é a ideia, Márcia, é fazer em 7 encontros e se precisar a gente dá uma prolongada, vamos ver. Mas pelo cronograma aqui eu creio que vai dar certo, vai dar tempo certinho. Excelente. Tô dentro. Gente, bora lá. Vamos aumentar a nossa luz aqui, né? Através dessa possibilidade, desses conhecimentos. A Paula colocou aqui, falando em família, os conflitos com a figura materna, minha mãe e eu discutimos hoje. Ela não quer que eu cresça, que eu mude de trabalho, que eu queira ganhar mais. Eita, uns negócios tão comuns, né? Existem tantas teses a respeito de relação mãe e filha, de psicologia, muitas mesmo. Mas se posicione para o seu bem, porque você já entendeu que não é criança mais, né?
E uma hora ela vai passar para o outro lado, ou você, né, que seja na ordem que Deus quer, e não dá para ficar vinculado assim, né? O que você diz disso? Dessa relação onde a mãe ainda quer ficar com essa posse sobre a filha? Paula, a gente fala que na psicoterapia reencarnacionista, a gente tem os gatilhos. Gatilhos são pessoas, situações que nos causam desconforto. E geralmente esses gatilhos estão no nosso convívio, familiares, colegas de trabalho, mas família, pai, mãe, irmãos. Então fala para mim, Paula, qual família que não tem conflito? Qual família? Se você falar uma família que não tem conflito, eu quero saber quem que é. Todos nós temos conflitos, Eu quero a mais ou menos. receita. Então, a gente saber lidar com esses seres conflitantes. São nossos irmãos de jornada. E lembrando que ela está sua mãe, não é sua mãe. É um ser de luz que está encarnada como sua mãe. E você é um ser de luz que está encarnada como a filha dela. Então, procurar lidar com ser de luz para ser de luz. Cada um com seus defeitos, com as suas virtudes. Então, é saber lidar. Aceitar o outro do jeito que ele é. Não tentar consertá-lo. Mas você saber lidar com essas pessoas. Lidando com as negatividades dela, principalmente as suas. Então, Paula, fica atenta. O que a sua mãe desperta em você de sombra? Quais os sentimentos negativos que ela desperta? E dependendo dos sentimentos negativos que ela desperta, agradeça a ela. Por quê? Porque ela está te mostrando, está te revelando o que você tem que trabalhar de negatividade. Quais sombras você vai ter que lidar. Então, agradeça a ela. Iga, sua imagem está ficando distorcida. Eu acho que é o problema da conexão aqui, Márcia. Melhorou? Ó, a Paula já tem os insights bem bacanas. Eu não quero agir como ela, com meu filho, né? E todos temos, né? Ela me faz refletir. Que ótimo. Porque você vê que você está desperta, né? Porque tem gente que fica com raiva da mãe, né? A raiva alimenta só coisa ruim, não resolve nada, né? Então, Paula, mais uma sugestão aqui, tá? Não tente mudar o outro, tente mudar você mesmo. Você sabe lidar com as pessoas. A gente não consegue mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, trabalhe o seu lado mesmo. Se melhore, lide com as suas sombras, sabe? E procure ter uma convivência legal com sua mãe. Afinal, é o ser que te deu a vida, né? Então, eternamente gratidão a ela. A Paula colocou. E me faz ver muitos dos meus defeitos. Agradeço sim. Foram essas discussões que me mostraram muitas coisas. E que bom que você está no caminho com ela. Que legal, Paula, sabendo lidar com os gatilhos, é isso mesmo. É isso aí. Gatilho o que é? O gatilho serve para mostrar as nossas sombras, o nosso lado feio. Mostrou, a gente vai ter que lidar. Como você mesmo falou, acolher essas negatividades, essas sombras, para poder transmutar em virtude. Isso que é evolução nessa encarnação. Procurar aproveitar a encarnação como bom ator. É isso mesmo. Parabéns. Edna, bem-vinda, minha flor. Eu lembrei de um negócio aqui. E essas, falando de dores físicas, e essa questão de fibromialgia, as pessoas que têm fibromialgia, o que elas podem fazer para diminuir esses sintomas, para ir fazendo a vida mais confortável, né? Olha, Márcia, todas as pessoas que eu tratei com fibromialgia no consultório, todas mulheres, né? Uma patologia que se dá em mulheres. Eu nunca vi isso em homem, só vi em mulheres. A gente tratou primeiro pelo lado físico, emocional, mas em todas elas teve que ir para a questão do lado espiritual das encarnações passadas. Todos esses casos que eu tratei de fibromialgia tinha causa numa encarnação passada. Então, essa ressonância dessa encarnação passada, onde foi a origem, está ressoando na encarnação atual da pessoa. Então, por isso que vem as dores e ela não sabe de onde vem, qual a origem. E todas elas, Márcia, nas investigações do consciente, mostraram que a causa estava numa vivência passada. Todas, sem exceção. E que interessante que você falou, eu nunca tinha parado para pensar, também porque eu não, graças a Deus, não tenho, então
É que fibromialgia é só mulheres, é. Só mulheres. Sempre, todas as queixas que chegaram até a mim são mulheres. Que coisa, hein? A Drica colocou: eu sempre critiquei minha mãe e hoje que eu consigo olhar com mais amorosidade para ela, percebo que tenho muitas características emocionais como ela. Uhum. E que bom que tem ela para te mostrar assim, né? A Paula colocou também uma frase que me ajudou muito: quem se ocupa não se preocupa. É, Ai, como essa... quem tem fé Quem se se ocupa... ocupa e quem não tem fé se preocupa. É uma frase do Calunga, o mentor do Luiz Gasparetto. Quem tem fé se ocupa e quem não tem se preocupa. Nossa, amei essa frase. Vou colocar essa frase aqui num lugar para... Inclusive, foi uma Mas das isso é... postagens que eu fiz esses dias aí que a Paula acompanhou. É isso mesmo, Paula. É uma postagem que eu fiz acho que ontem ou anteontem. Dê uma olhadinha ali no story do Instagram. Nossa. Não, coloca de novo. Sim, Coloca coloco de de novo. novo. Sim. Ma- Marilde e Det Tons, é isso mesmo? Bem-vindas. Essa questão de ocupar, né? Quantas vezes eu tô com a mente assim, um turbilhão e pensando um punhado de abobrinhas, e aí eu vou me ocupar de alguma coisa, principalmente quando eu vou me ocupar do jardim. Gente, vai caindo os lixinhos assim da cabeça, vai sumindo, e aí eu vou entrando, vou voltando para o meu ponto de equilíbrio, né? Nossa, é a Paula colocou. Foi o Márcio que me disse. Mas a Que frase, legal. Paula, a autoria é do o mentor do Luiz Gasparetto, o Calunga. Quem tem fé se ocupa e quem não tem se preocupa. Falando em fé, Márcio, o que é fé para você? Fé é acreditar? O que seria fé para você? Uma definição de fé. A fé para mim não tem acreditar, não tem a ver com acreditar, tem a ver com sentir. Porque quando eu tenho fé, é um sentimento assim que me invade, que vai dar certo aquilo que eu estou pensando, ou que eu posso ficar calmo e esperar. É um sentimento que me invade. Concordo contigo, Márcia. Fé não é acreditar. Acreditar é uma coisa. E a maioria das pessoas pensa que fé é acreditar. Não, acreditar é uma coisa, ter fé é outra. O que é ter fé para mim? É a convicção, a certeza de que aquilo vai acontecer. É você colocar o pé ali e ter a certeza que o chão vai estar lá para te acolher. É se É, jogar na sombra, se jogar no escuro. Exatamente. Isso é fé. É a convicção, certeza. Acreditar não, acreditar é é, coisa da dúvida. Fé é assim, Márcio, você tem 100% ou você não tem. 99,999 já não é mais fé. Por quê? Porque ficou um pouquinho de dúvida. Ficou um pouquinho de dúvida, não é mais fé. Essa é a minha opinião. e sabe que eu fiquei um tempo pensando assim, gente, mas meu anjo da guarda, meu guia espiritual, meu não sei o quê, parece que eu não me conectava, não me conectava. E aí um dia uma querida me relatou um negócio e ela falou, no meio da história, ela falou assim, parece que eu não sinto essa conexão espiritual. E aí eu falei para ela, mas para de buscar dessa forma que você busca. Busca nas coisas simples da vida, né? Numa florzinha bonita que floresce no seu jardim, no sentimento bom que te veio, numa criança que te olha assim de forma encantada do nada. Busca nessas coisas. Aí depois que eu disse, eu falei assim, para mim, né? Eu falei, e eu estava na mesma história, falando que eu não tenho conexão, eu não tenho conexão. E eu falei, e eu me conecto é assim, né? E, aliás, como é que a gente se conecta com o nosso guia espiritual? Uma pergunta para você agora. A Daira, bem-vinda, a Daira entrou. Só ler um comentário da Paula aqui, ô Márcia. Fé para mim é Sim, a certeza que faço parte de um plano maior, de uma centelha divina, com certeza. Isso também é fé. É a convicção que somos filhos de Deus perfeitos, uma centelha divina, ou seja, somos Deus em ação também.
fé, Márcia, é cortar corda. Já ouviu a história de cortar corda? Do, Do alpinista. como é que é o nome? Do alpinista que ficou Isso, pendurado. exatamente. Isso é cortar corda. Não, mas conta a história, porque vai ter alguém aqui no grupo, que na live, que não sabe a Então história. vamos lá, o Conta a que é história. cortar corda? Então tinha um alpinista que ele foi escalar o Monte Everest. Ele treinou meses, anos para escalar esse Monte Everest. Ele foi lá, chegou o dia, ele foi lá. Dia não, vários dias, né? E ainda tá lá escalando, tal, né? Tranquilamente, tudo sob controle. De repente vem uma chuva de neve, uma tempestade, escurece tudo, ele se desequilibra e fica pendurado na corda. O que acontece? Ele começa a clamar para Deus. Deus, meu pai, por favor, me salve. E aí Deus começa a questioná-lo, né? Ô, meu filho, por que você merece ser salvo? Com a convicção de que eu vou te salvar. Não, meu pai, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu vou às reuniões religiosas todo final de semana, toda noite eu rezo, quando eu acordo eu rezo, então eu sou uma pessoa de muita fé, por isso que eu acho que eu devo ser salvo, eu mereço. Ah, então tá, meu filho, você tem fé realmente em mim? Tenho sim, tenho, meu pai, total fé no Senhor. Então faça o seguinte, corta essa corda. Aí, né, fez silêncio, depois de um tempo veio a notícia. Alpinista é encontrado morto, congelado, pendurado numa corda a 2 metros de altura do chão. E aí, Márcio, ele cortou a corda ou não? Ele tem fé ou não tem? Não, não. Oh, e quantas vezes, meu Deus, ai, quantas vezes eu não cortei a corda. Tô aprendendo, tô aprendendo. Então, corta a Ó, corda. O que vai acontecer, seja o que Deus quiser. a Espaço Colara Manaus colocou quais as práticas que mais te conectam com o divino, Márcio? Meditação. Meditação, aquele momento de silêncio, onde a gente respira fundo e olha para dentro. Esse é o melhor momento que eu acho, né, durante o dia. Eu faço isso várias horas por dia, já tenho esse hábito, quando acordo, quando vou dormir, e de repente no meio do dia aí, né, em alguma atividade, mesmo no meio do trabalho, a gente consegue, né, essa conexão com o divino. É meditar, olhar para dentro, respirar fundo, seja lá numa meditação, numa transmutação, é olhar para dentro. Respirar, acalmar a mente, né, ficar ali quietinho, tranquilo, e respirar fundo, principalmente. A Paula colocou a questão da lei do esquecimento. Poderia falar sobre? Bom, Márcia, você pode responder, porque você tem uma base melhor de espiritismo, e eu não tenho tanto assim. Acho que você tem um conhecimento um pouco melhor aí. Não diria pouco melhor, não. A questão da lei do esquecimento é colocada, né, no Evangelho segundo o Espiritismo como uma lei que ajuda grandemente a gente a viver essa encarnação com mais tranquilidade. Porque imagine uma mulher que na encarnação passada ela foi morta pelo amante, pelo marido, por alguma pessoa. E aí, na vida atual, para cumprir a lei de amor, ela vem como mãe desse que tirou a vida dela na encarnação passada. Imagina se na hora do banho ela lembra que aquele que tirou a vida dela. Ia dar muita merda, né? Então, é a lei do esquecimento. A gente esquece como se fosse para zerar o round e voltar de novo para a arena da vida. Mas não existe um esquecimento total, né? Tanto é que vê aí uma criança que nunca tocou guitarra na vida ou piano, qualquer instrumento, e com 2 anos de idade toca como se fosse Jimi Hendrix, uma guitarra. É porque não é um esquecimento total, né? Mas eu vejo assim como muito salutar isso, porque eu já me senti muito culpada. E aí, numa sessão de terapia reencarnacionista, eu entendi por que aquele sentimento de culpa tão grande.
Se eu tivesse consciência aqui, no nível da consciência, dessa consciência mental aqui, eu tivesse ciência do que me deixava com aquele sentimento de culpa, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Então, eu considero uma bênção. Bom, o que eu tenho que falar para a Paula também, Márcia, que é uma lei divina, graças a Deus que a gente tem essa lei do esquecimento. Por quê? Porque imagina só, 26 mil anos da Era do Espírito. Quantas encarnações tivemos em 26 mil anos? Milhares. Quantas bobagens a gente já fez? Matamos, roubamos, trapaceamos, a gente fez um monte de besteira. Graças a Deus que a gente esquece. Esquece não, ela está no inconsciente. Por isso, né, que tem a investigação de consciente, que a gente pode acessar certas informações para que seja benéfico para a atual encarnação. Principalmente um dom que a gente tem, que a gente esqueceu, que está ali no inconsciente, e a gente pode muito bem resgatar nessa encarnação. Sim, com certeza. A Drica colocou que está precisando cortar a corda. A Karina Fonseca entrou, bem-vinda. A Paula disse, eu me lembrei de muitas coisas. Aí me esforçava para lembrar e me provocava muita dor. Deixa eu voltar aqui. A Paula escreveu também, fiz Hoje, muita coisa errada. Nós fizemos muita coisa errada, Paula. Todos nós fizemos coisa errada. Não se preocupe em relação a isso. que ela não se força mais. A Luzimar entrou, bem-vinda, Luzimar. E todos nós, viu, Paula? E agora o bacana é, de repente a gente tem consciência, né? Ah, eu fiz um punhado de coisa errada, eu fiz um punhado de caca, mas hoje eu estou disposta a não fazer mais. E talvez mesmo estando disposta a não fazer mais, ainda vou fazer alguma coisa, vamos fazer, porque ainda está num processo muito do piloto automático. Do vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Por isso, tão grandioso que o Iga colocou aí, de meditar. Eu procuro meditar também. Não estou com uma disciplina tão grande igual a do Iga, não, viu? Mas eu procuro meditar também. Porque quanto mais a gente dá conta e meditação proporciona isso, né, Iga? Da gente vir voltando para dentro de nós. E aí, quanto mais a gente consegue vir para dentro, mais a gente vai diminuindo os barulhos ao redor e mais a gente vai saindo do automático de fazer, e de repente aí você vê que você está no automático assim, nossa, eu fiz de novo aquilo que eu falei que nunca mais ia fazer. Aí quanto mais consciente a gente está, mais a gente consegue enxergar, opa, eu já ia fazer aquilo que eu falei que não fazia mais, né? Bom, Márcia, aproveitando Henrique, falando de meditação, sexta-feira agora, na sexta-feira, dia 20, às 10 horas da manhã, vou fazer uma live com meu amigo lá de Rondonópolis, especialista em meditação, Fabiano Freitas, e a gente vai falar sobre meditação, o assunto vai ser meditar com os filhos. Então, quem puder entrar sexta-feira, às 10 horas da manhã, dia 20, o assunto será meditação. Nossa, que delícia. Podia ser num sábado, num domingo. Então, quem estiver disponível, sexta-feira, 10 horas da manhã. A Zaina colocou, é errando que aprendemos, sim. A Patrícia está perguntando se a live fica gravada. Fica, né? A gente vai gravar, né? Eu vou gravar ela e vou colocar no meu canal do YouTube, tá? E a gente vai divulgar aí. Ótimo. Iga, tem mais gente na sala? Fala novamente do curso, por favor. Então vamos lá. Dia 11 de junho agora começa o nosso curso Jornada do Ser Integral da Célula Essência, um curso totalmente online. Serão 7 encontros, começando no dia 11 de junho, terminando no dia 10 de setembro. Então todo segundo e o quarto sábado do mês, das 9 ao meio-dia. 7 encontros, falaremos sobre os 5 seres que fazem parte do nosso ser integral. O ser físico, o ser emocional, o ser mental, o ser espiritual e o ser de luz, que é a nossa essência. E por último é o ser integral, que é o todo. E o 7º encontro será uma revisão geral, onde a gente vai falar tudo sobre o curso, as dúvidas, as práticas. Então será um curso bem teórico e prático. Não percam aí, tá? A gente vai fazer live sobre a jornada também. E a gente vai divulgando nas redes sociais.
principalmente no Instagram. Ótimo. Gente, e eu digo o seguinte, eu vou fazer aqui uma provocação para o bem. Quantos sapatos, bolsas, roupas, relógios, celulares, quanto tudo de material você já comprou, dá aquele prazerzinho inicial, né? Prazerzinho ficou bem mineiro. E depois, sobra alívio para a alma? Sobra sabedoria, discernimento? Não. Então, pensem o quão libertador para a alma, para o espírito da gente, o quanto engrandecedor é quando a gente investe em conhecimento, ainda mais num conhecimento dessa categoria, porque eu fico vendo gente falar assim, eu quero destravar a vida financeira, eu quero montar uma empresa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas no campo material. Enquanto a pessoa não vai desbloqueando a ela mesma, enquanto ser, ela não consegue prosperar nas outras áreas também. Então, pensem com carinho. E olha, eu conto com vocês aí na nossa sala de aula no dia 11, viu? Para quem vai para o virtual, né? Para o curso online, tá? Eu já vou me despedindo. Um grande Já deu as 9 horas, então, abraço. Márcia. Então vamos De despedindo, então, tá, resposta. Márcia? Aproveitando essa carona, vamos despedir do pessoal. Gratidão ao pessoal que participou aí da live. Só ali aqui, Paula, consumismo é parte do piloto automático. Então vamos saber lidar com esse piloto aí. Então fica o convite para a jornada, tá? A gente vai fazer uma aula gratuita, aula inaugural, uma semana antes, mais ou menos. A gente vai divulgando aí nas redes sociais. Pessoal, obrigado quem esteve na live. Pode falar, Márcia. Só dar uma sugestão que falou do consumismo, né? Tem um filme na Netflix chamado Minimalismo, que, aliás, é um livro, tem palestra no TED, no YouTube. Procurem, assistam esse filme, Minimalismo. Temos que tomar o mancho da vida. Sim, sim. É fundamental. É para nos curar e curar toda a humanidade, né? Iga, um grande abraço, obrigada Gratidão, pelo Márcia. convite. Beijão, boa noite, bom Gratidão. descanso. Boa noite a todos que participaram e bom descanso. Até a próxima oportunidade. Boa noite, Beijão fiquem e com até Deus. mais. Tchau, tchau. Beijo.